Olá, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando mais uma mesa de diálogo que compõe as atividades do Fórum de Teoria da História, que nesse ano de 2020 está sendo realizado em parceria também com o GT Nacional de Teoria da História e História da Historiografia. Hoje, nós nos reunimos aqui com alguns pesquisadores que eu tive a satisfação de conhecer ao longo da minha trajetória enquanto acadêmico na graduação e também enquanto professor atuando na Universidade Estadual de Goiás, para debater a importância do pensamento do Walter Benjamin, para pensarmos as suas contribuições no campo da teoria da história e para pensarmos também um topos de tempo e de linguagem que nos permitam nos localizarmos no interior desse movimento que nós estamos vivendo em função da pandemia e em função de uma crise estrutural em diversos segmentos da sociedade. E um pensador como Walter Benjamin, ele contribui sobremaneira para o entendimento desse contexto, ainda que as suas produções estejam vinculadas a um outro espaço temporal. Bom, dito isso, então, eu gostaria de enfatizar que o Fórum de Teoria da História é um evento que ocorre desde o ano 2016. Inicialmente, ele surge como uma iniciativa de pesquisadores do Nordeste interessado em debater sobre teoria da história e história da historiografia. Seu primeiro evento foi realizado em torno de um debate de textos dos autores, no ano de 2016, e eu tive a satisfação de conhecer esse grupo no ano de 2017, no Simpósio Nacional de História da ANPU, onde eu estava coordenando um ST de Teoria da História, e desde aquele primeiro contato ali com a figura do Pablo, do Wagner, do Rodrigo e do Diego, nós estabelecemos um diálogo muito interessante e uma preocupação que nos unia, que era de ampliar os espaços de diálogo para pensarmos a teoria da história e também o ensino de história na contemporaneidade, numa dimensão em que contribuísse com os outros espaços de discussão, como a Sociedade Brasileira de Teoria da História e História da Historiografia, e também com a Associação Nacional de História, com o GT de Teoria, que naquele contexto não estava ativo, e no ano de 2019, lá na ANPU de Pernambuco, nós conseguimos, através de um esforço coletivo, que envolveu diversos pesquisadores de inúmeras regiões brasileiras, reinstitucionalizar o GT de Teoria da História e História da Historiografia. E, atualmente, esse evento, em função da pandemia, que ocorre geralmente em dezembro, ele foi pensado em caráter excepcional pela comissão organizadora, para ser feito no formato online, e começou ao longo do mês de setembro e vai encerrar no mês de dezembro, que é o mês que geralmente o Fórum de Teoria da História, História da Historiografia, acontecia. Então, eu abro essa minha fala parabenizando a comissão organizadora do Fórum de Teoria da História e também a Associação Nacional de História por nos apoiar e abrir esse espaço para a nossa exposição aqui nos espaços do GT. Então, é sempre uma satisfação poder falar para aqueles que se preocupam com o estudo e com a divulgação da teoria da história e a história da historiografia no Brasil. Esse grupo que nós reunimos hoje para debater aspectos relacionados à obra do Walter Benjamin é um grupo que eu vim conhecendo ao longo da minha formação acadêmica, e eu gostaria de fazer uma apresentação rápida, bem pontual, do currículo deles, e logo em seguida passar a palavra para ouvirmos as suas exposições. O professor Eduardo Guzmão de Quadros, ele é graduado pela Universidade Católica de Salvador e mestre pela Universidade Metodista de São Paulo e doutor pela Universidade de Brasília, ou seja, é um outsider que foi de região em região, conquistando a sua formação acadêmica, e atualmente ele é professor da Universidade Estadual de Goiás e também da Universidade Católica de Goiás, a PUC Goiás, atuando no mestrado tanto da PUC Goiás quanto no mestrado da Universidade Estadual de Goiás. Ele é membro do CEILA, ele é membro da Associação Brasileira de Estudos de Religião e da rede de pesquisa sobre histórias do catolicismo no Brasil e na América Latina.
Ele atua diretamente com ênfase para pensar a história religiosa, teoria e metodologia da história, tanto na PUC Goiás, quanto na Universidade Estadual de Goiás. Ele também desenvolve atividades junto à revista Caminhos da Ciência da Religião e a revista Mosaico, da PUC de Goiás. O professor Eduardo, ele tem inúmeras publicações que são bastante lidas e debatidas, quase todas em torno do estudo da religião e da religiosidade, e no campo da teoria, um debate mais aproximado com a obra do Michel de Certeau. Mas ele publicou recentemente também um texto intitulado Voltar a Benjamin Novamente, no livro Historiografia Crítica, Ensaios e Analíticas da Hermenêutica da História, que é um livro onde ele tenta pensar a atualidade de Benjamin para você pensar a teoria da história. Então, o professor Eduardo tem uma formação diversa, atua em 2 programas de pós-graduação e em diversas revistas, sempre em torno da discussão sobre religiosidade, teoria e também ensino de história. O professor Josias José Freire Júnior, que eu tive a satisfação de conhecer no ano de 2007, quando ele ainda era pesquisador de PIBIC, e já naquela ocasião ele pesquisava a obra do Walter Benjamin, ele apresentou uma comunicação em um evento que eu estava organizando na ocasião, e desde então ele seguiu, deu continuidade e foi aprofundando nas suas reflexões sobre a obra do Walter Benjamin. Hoje, ele é professor de ensino básico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília e desenvolveu pesquisas em nível de graduação, mestrado e doutorado na Universidade Estadual de Goiás, sob a orientação do professor Luiz Sérgio Duarte da Silva. Ele defendeu a tese, né, eu vou dar ênfase apenas na tese, para não ficar aqui ocupando muito espaço falando da publicação dos convidados, ele defendeu no seu doutorado a tese intitulada Natureza, História e Técnica, experimento historiográfico em passagens de Walter Benjamin. E ele também exerceu um doutorado sanduíche no Centro de Filosofia da Universidade Livre de Lisboa, orientado pela Maria João Cantinho, que é uma das principais referências em língua portuguesa quando nós falamos de uma apropriação crítica da obra do Walter Benjamin. O professor Manuel Gustavo, que foi meu contemporâneo na graduação, acho que eu entrei no ano 2000, o professor Manuel entrou na UFG, salvo engano de minha parte, no ano 2001 ou 2002, também é graduado, mestre e doutor pela Universidade Federal de Goiás. Ele, assim como Josias, também foi orientando o professor Luiz Sérgio Duarte da Silva e defendeu a tese intitulada História a Contrapelo, ensaio sobre a teoria da história de Walter Benjamin. E também desenvolveu, como bolsista PDSE-CAPES, um período de doutorado sanduíche na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa, também orientado pela professora Maria João Cantinho. Atualmente, o professor Manuel é professor efetivo da Universidade Estadual de Goiás, onde ele trabalha com teoria e metodologia da história, no campus norte, e ele vem pesquisando, né, nos últimos tempos, as relações entre a pós-modernidade e o ensino de história, com destaque para a questão do pós-modernismo e o debate em torno da linguagem e da apropriação em torno da obra e da reflexão sobre o pós-modernismo e a obra do Heidemart. Ele também coordena um grupo de pesquisa intitulado Núcleo de Pesquisas em Teoria da História, lá na Universidade Estadual de Goiás, do Campus Norte, onde ele vem desenvolvendo uma série de atividades, tanto em forma de eventos, quanto oferecendo atividades de extensão, que eu gostaria de destacar uma, que eu participei recentemente, ouvindo, inclusive, ele falar sobre a obra do Walter Benjamin, que é o Teorias na Rede, que é um programa de extensão onde ele busca convidar e debater questões que são importantes para a teoria da história, para um público mais amplo do que o público dos seus acadêmicos ali do campus, e é um projeto de extensão que tem crescido, que tem ganhado adeptos, inclusive na última realização que eu pude acompanhar, a própria professora Maria João Cantinho veio acompanhar a fala do seu antigo orientando, dos seus antigos orientandos. Então, eu destaco como uma iniciativa inovadora, arrojada
e importante de contribuir para a qualificação de um debate historiográfico nas redes sociais, encabeçada por um grupo de pesquisa e por um conjunto de pesquisadores que há anos vem tentando produzir uma reflexão sólida, concisa e aberta sobre a teoria da história e a história da historiografia. Dito isso, para não tomar muito tempo dos nossos convidados, eu gostaria de imediato agradecer a todos pelo convite, por ter aceitado o convite em nome da organização do Fórum de Teoria da História e História da Historiografia, e também em nome do GT de Teoria da História. Gostaria de agradecer a todos por terem aceitado, e passo de antemão a palavra para o professor Eduardo. Fique à vontade, Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo. Eu que agradeço. O microfone está ligado? Está ligado? Então, eu que agradeço o convite, para mim é uma grande honra estar hoje à tarde com vocês, também partilhando uma reflexão aqui com o Josias e o Manuel. Vocês viram pelo currículo deles que eles são especialistas, eu nem sou especialista, só gosto do Walter Benjamin, me dá muitas ideias e defendo essa constante volta aos textos dele, são infinitos, né? São textos eivados de ideias, com parágrafos muito tensos, né? E então, de vez em quando, eu acabo me aventurando para falar, olha, esse sujeito aqui tem tanta coisa boa, e pensa a história, e pensa a reflexão, não só do campo da história, da historiografia, mas pensa uma teoria da humanidade, né, que é muito rica. Então, de vez em quando, eu estou aí costurando alguma coisinha, botando ele, voltando ao Walter Benjamin, apesar de eu sempre gostar muito de divulgar o meu queridinho do coração, que é o Michel de Certeau, e quem sabe para frente a gente faz aí uma sessão, alguma coisa, eu e a Virgínia, quem sabe, sobre o Michel de Certeau. Mas então, eu queria fazer uma reflexão diferente um pouco, não vou entrar assim nas entrelinhas do Walter Benjamin ou fazer uma leitura tão analítica como vão fazer o Josias e o Manuel. Eu queria fazer umas viagens com vocês, e para viajar eu queria convidá-los a subir a montanha mágica. E a fala, eu queria que projetasse aí os slides, vai se chamar A Montanha Mágica de Walter Benjamin. Não é porque ele gostava de montanhas, e ele gostava até do clima, né, mais frio, mas é porque há uma urgência, talvez, para a gente pensar o tema que eu queria trazer hoje, que é o respirar. Respirar e esperar. É a brincadeira que eu queria fazer hoje à tarde, a partir de algumas ideias do Walter Benjamin e do livro clássico, né, de Thomas Mann, que foi prêmio Nobel. Eu até esperava, né, falava assim, não, de repente o Walter Benjamin comentou o livro. Eu fiz assim uma olhada nas obras que eu tive acesso, sabe que eu não encontrei nenhum comentário específico, apesar desse autor alemão, Thomas Mann, ser um autor tão importante, não só pelo Nobel, também depois pela luta contra Hitler, contra o nazismo, as conferências dele nos anos 40, né, denunciando, e um pacifista, etc., né? Então, eu achei que dava para cruzar, e acho que é um romance, uma literatura que a gente deve voltar. Acho que durante a minha fala vocês vão entender melhor os motivos da minha escolha. Pode passar o slide? Eu queria homenagear esse sujeito que me deu a grande inspiração, né? Aquela maneira tão chocante, tão absurda, né? Gritando, sussurrando depois, já no final, eu não posso respirar, eu não posso respirar. Eu acho que isso é um pouco o sentimento de todos nós, numa série de sentidos. Acho que é uma frase que a gente pode explorar mais, desde o sentido mesmo da pandemia, do ar, né? Do ar contaminado, da máscara, né? Que a gente tem que usar e deve utilizar, o medo de encontrar o outro, né? O impacto desse biopoder
de maneira tão violenta. Eu lembro que um dos comentaristas do Benjamin, que é o George Agamben, né, logo no início, também bastante chocado com o avanço do biopoder sobre nossas vidas, ele escreveu alguns textos críticos e até foi mal interpretado, como se ele fosse um obscurantista ou tivesse contrário ao isolamento, né? A todos os cuidados que a gente tem que tomar nessa época de pandemia, e não era nada disso, né? Era a questão de a gente também não poder respirar com esse controle todo, com essa opressão toda que envolve desde o estresse ao meu trabalho cotidiano, aqui no tal do home office, né? Onde eu me sinto mais explorado do que antes, não sei se sou mais ou menos, mas me sinto muito mais cansado, o trabalho mais acumulado, né? E queria então me inspirar um pouco nisso. Pode passar o slide? O contrário disso, do eu não consigo respirar, é o cenário em que se passa a história da Montanha Mágica do Thomas Mann. Davos, que é essa cidade aí tão feinha que está na foto, né? Davos-Platz, certamente hoje bem mais frio que o nosso clima aqui no Brasil, com essas queimadas todas, essa fumaça e esse calor. O romance se passa lá em Davos, e eu queria pedir a permissão de vocês hoje à tarde de fazer uma leitura, inclusive, bastante anacrônica, bastante não histórica, porque quando a gente fala Davos, o pessoal às vezes fala Davos na imprensa, a gente lembra logo do Fórum Mundial Econômico, né, da reunião lá, todo início de ano, em janeiro, essa cidade é notícia mundial, porque grandes economistas, grandes empresários e grandes líderes mundiais vão lá se reunir, trocar ideias, fazer planos. Então, eu queria talvez pensar um pouco a Montanha Mágica como uma crítica do capitalismo, e o Thomas Mann como um autor que, nesse tipo de literatura, considerado um romance histórico, um romance mais realista, consegue perceber muita coisa sutilmente dos dilemas que vivemos dentro do capitalismo e, portanto, dentro, seja da época da guerra, o romance foi escrito durante a Primeira Guerra Mundial, seja hoje, 100 anos depois, nos nossos tempos de guerra contra o vírus, de guerra contra uma pandemia. Pode passar? Então, eu queria pedir licença a vocês para fazer essa leitura anacrônica, pode clicar aí. Eu sei que o Lucian Febvre, lá dos Análises, dizia para a gente que o anacronismo é o nosso pecado, né? Ele usou esse termo lá nos combates. Não é os combates, é no Rabelais que ele escreve, né? Que o anacronismo é o nosso pecado. Agora, eu penso que, a partir do Benjamin, sim, devemos fazer uma leitura anacrônica e da história, do passado. E, mais que isso, a gente sempre faz, a gente sempre atualiza o passado de alguma maneira. Sempre o anacronismo está na nossa busca da diferença temporal, né? Então, eu quero pedir essa permissão a vocês de fazer essa leitura anacrônica da obra, fazendo, como o próprio Thomas Mann uma vez falou, Acho que tivemos uma oscilação aí na rede, né, do professor Eduardo. Vamos aguardar alguns instantes para ver se ele retoma a conexão. Óbvio, ele está em Goiânia, eu estou aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Aqui começou um vento, eu estava um tanto quanto com medo da minha conexão dar problema, mas parece que a do Eduardo foi primeira, né? Essas situações de rede, de internet, a gente sempre fica à mercê dessas possibilidades, então, nada que a gente não possa contornar ao longo aí do tempo. Eu vou aguardar em torno de uns 20, 30 segundos,
caso o professor não consiga de imediato restabelecer a conexão, a gente dá sequência à estrutura da fala, e eu passo a fala para o professor Josias, e aí, quando o professor Eduardo retornar, a gente dá continuidade à fala dele, que eu acho que é uma forma da gente... Ele está retornando. Opa, me desculpa. Tudo bem? É o calor, minha internet caiu. Vamos tentar retomar aqui, desculpe. Prestar mais atenção. Vocês sumiram da tela, eu falei, nossa, caiu, foi o celular aqui, caiu. Bom, Travou novamente, então acho que por precaução, acho que é importante a gente fazer essa inversão, para ver se a gente consegue estabelecer a conexão do professor Eduardo. Tudo bem, professor? Conseguiu? Faremos assim, então. Vamos inverter um pouco a ordem. A internet do Josias está instável, então eu dou continuidade à mesa, passando a palavra para o Josias, e quando o professor restabelecer a conexão, a gente volta ao debate com ele. Pode ser assim, Josias? Pode sim, pode sim. Eu posso falar. Talvez o carro de som atrapalhe um pouquinho agora, mas são os dilemas e as contradições da nossa atividade, né? E na expectativa de que o professor Eduardo volte, porque estava acompanhando ele nessa viagem que ele tinha proposto, né? Eu acho que estava com grande expectativa, eu acho que ia ser muito produtiva. Mas quando o professor Eduardo puder retornar, a gente retoma a fala dele, né? Então, boa tarde a todas, a todos. Queria externalizar, primeiro agradecer, né, ao convite, né, recebi para compor essa mesa, já externalizando a minha alegria de compartilhar esse espaço virtual com colegas professores, né, que eu conheci ao longo da minha trajetória, e é um grande prazer, né, dividir essa mesa virtual com eles, para a gente falar sobre esse tema que me acompanhou, né, me acompanha já há algum tempo, que é a obra do Walter Benjamin, né, o pensamento filosófico do Walter Benjamin, particularmente no que se refere à história, né, as formulações dele sobre a história. Como o professor Luiz antecipou, a minha formação, formação acadêmica, ela está vinculada a pesquisas sobre o Walter Benjamin, né, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu desenvolvi pesquisa sobre a obra do Walter Benjamin. No mestrado, eu acabei focando mais a questão da teoria do conhecimento e da filosofia da linguagem. E no doutorado eu fiz um trabalho mais específico sobre a teoria da história, sobre a metodologia da história desenvolvida e colocada em funcionamento na obra Passagens, né? Então, gostaria de pedir a atenção de vocês nesse momento para falar um pouquinho sobre a obra Passagens, né? Esse trabalho tão importante do Walter Benjamin, talvez seja um conjunto, né, dentro da obra dele, em que em um determinado momento a obra dele começa a confluir, né, vários temas da obra dele confluem para a obra Passagens, né, a gente vai falar um pouquinho então sobre a história dessa obra, tentar entender um pouco, né, das suas especificidades, né, do seu significado enquanto obra, embora não seja a rigor uma obra, né, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas começando então, agradecendo ao convite, externalizando meu contentamento de compartilhar esse momento para falar sobre esse tema que é tão caro, né, tão importante para nós. As minhas considerações então partem, né, dessa minha experiência de leitura do Benjamin, na minha trajetória acadêmica, e o objetivo da minha fala é destacar alguns aspectos dessa história da obra Passagens, né, que foi uma produção que corresponde mais ou menos aí ao ciclo da obra tardia do Walter Benjamin, né, o finalzinho da produção dele, entre mais ou menos 1927 e 1940, né, o ano da morte dele, completando agora 80 anos, né, nós tivemos aí vários eventos, várias atividades relacionadas a essa data fechada, né, que marca aí 80 anos da morte do Walter Benjamin, e a obra Passagens, então, cumpre, né, ali um papel importante na fase mais tardia da obra do Benjamin, né. Na leitura que eu faço, a obra Passagens, ela acaba sendo um nível, ali, um ciclo da produção benjaminiana, a partir do qual os outros temas se desdobram, né? Então a gente consegue encontrar ali na obra Passagens referências aos principais textos desse período, né? A partir aí dos anos
do final dos anos 20 e ao longo dos anos 30. Há referências aos textos mais conhecidos do Walter Benjamin, como o texto sobre o surrealismo, né, o ensaio sobre a obra de arte, os textos sobre o narrador, né, o texto Experiência e Pobreza, que são os textos aí mais conhecidos no contexto da história, né, das reflexões que nós utilizamos para pensar o conceito de história do Benjamin, e especialmente as teses, né, sobre o conceito de história, que tem uma importante relação com esse ciclo da produção benjaminiana, que a gente chama de obra-passagens ou de trabalho das passagens, né? Então, é uma obra muito importante nessa leitura que a gente propõe, e a ideia é percorrer um pouco da história dessa obra, passando por, claro que de maneira pontual, né, no tempo que eu tenho aí, passando um pouco sobre os temas, né, que estão presentes nessa obra, o processo de constituição e os seus desdobramentos, um pouquinho sobre a recepção dessa obra e o significado dela no contexto da teoria da história do Walter Benjamin, né, de que modo que as formulações filosóficas, teóricas do Benjamin sobre a história, tão conhecidas, né, tão importantes, tão atuais, né, que estão presentes, por exemplo, lá nas teses, elas se materializam também na obra Passagens, né, o Benjamin formula uma ideia de historiografia materialista, ele atribui uma tarefa ao historiador materialista lá nos textos das teses, né, que nós conhecemos, e né, na minha percepção, na leitura, né, que nós desenvolvemos sobre a obra Passagens, essa historiografia materialista ela está presente em alguma medida nesse ciclo da produção tardia do Walter Benjamin. Então, é possível visualizar ali materialmente a realização do conceito de história do Walter Benjamin. Me parece que, ao mesmo tempo que ele é formulado, né, no contexto da teoria da filosofia da história, nesses textos mais conhecidos, ele também é realizado no contexto das passagens, né? Embora a gente chame, né, as passagens de obra das passagens, ou o trabalho das passagens, ou só passagens, conforme o título da edição brasileira, né, que é esse calhamaço que vocês talvez conheçam, né, eu trouxe ele, estou um pouco envergonhado de mostrar, porque ele está bem gasto pelo uso, né, mas esse volume aqui, que foi publicado no Brasil em 2006, ele não é um livro, né, propriamente dito, né, ele não é uma obra que tem ali um começo, um meio e um fim bem delimitado, ele é um conjunto, né, de textos, né, de anotações, de citações, né, uma coletânea de citações, anotações, reflexões, que tem um significado muito especial no contexto da obra tardia do Benjamin, né? Do ponto de vista temático, né, se destaca, né, a obra Passagens como um esforço de produzir uma historiografia do século XIX, né? Então, talvez, se fosse possível resumir a multiplicidade dos temas que aparecem nesse conjunto da produção benjaminiana, nesse ciclo, nesse plano da produção benjaminiana, a gente poderia dizer que é um esforço de produzir uma historiografia do século XIX que lançasse luz, que revelasse aspectos do século XX, que o Walter Benjamin estava vivenciando ali de maneira tão intensa, né, da primeira metade do século XX, o contexto do entre-guerras, que era o momento que o Walter Benjamin estava vivenciando. Então, ele buscava a compreensão do seu momento a partir das reflexões sobre a origem desse momento, né, que seria lá no século XIX, no auge do desenvolvimento do capitalismo lá no século XIX, né, que tem como cenário privilegiado a cidade de Paris. Então é um esforço historiográfico em torno dessa tarefa, né. Então o trabalho das passagens, ele gira em torno disso. E ele se desdobra dentro desse contexto maior, né, na reunião e no arranjo de um conjunto de, poderíamos dizer, dualidades, né, de temas organizados a partir de dualidades. Então ele vai falar sobre, vai sobrepondo, né, essas dualidades, como, por exemplo, o tema do sonho, do despertar, do efêmero e do eterno, do arcaico e do moderno, do mítico, né, dos elementos do mito, né, a ideia de continuidade e descontinuidade da história e da tradição. Então ele constrói esses pares dicotômicos que, ao longo do desenvolvimento do projeto, vão se afirmando como estruturas, na verdade, como diz aí alguns autores, né, que leem as passagens, como, na verdade, tríades, né, não como pares dicotômicos, mas como tríades, porque eles estão organizados a partir de uma concepção de dialética, em que o que interessa não são esses polos de oposição, por exemplo, entre sonho e despertar, mas as zonas de contato, né, os limites, as fronteiras ou os limiares, né. Então seriam tricotomias, embora apareçam como dicotomias, na verdade seriam tríades, né,
que o Walter Benjamin estabelece para produzir conhecimento sobre essa história do século XIX. Essa obra ela abre um diálogo muito importante com as vanguardas artísticas do século XX, né, e com a teoria crítica do século XIX e do século XX, especialmente do século XX, né, e tem ali como temática teórico-metodológica, né, os temas da citação e da montagem, né, então ele se organiza a partir desses elementos. A citação seria o procedimento de desconstrução, de destruição crítica, né, de extração das informações dos seus contextos, né, então, na perspectiva do historiador materialista que o Walter Benjamin me parece que incorpora no contexto da obra Passagens, seria a primeira etapa, o procedimento crítico de extração, né, dessas informações dos seus contextos, né, a partir do procedimento da citação, seguido do procedimento da montagem, do arranjo, que possibilita uma ressignificação desses dados. Então, do ponto de vista temático, né, o tema teórico-metodológico, ele gira em torno desse tema da montagem, né, da citação e da montagem. Então, extrai essas informações, ele incide, por exemplo, sobre um determinado texto, extrai fragmentos desse texto e depois reorganiza esses fragmentos, compondo ele com outras informações, com outros textos, com outras referências, de modo que ela adquira um novo significado, né? Então, esse seria o tema teórico-metodológico, né? Há uma forte influência na sua primeira etapa do contato que o Walter Benjamin teve com o surrealismo e com o materialismo histórico ali no final dos anos 20, então isso está presente ao longo de toda a obra, né? E ela se organiza a partir, né, desse imperativo, né, de produzir uma obra inicialmente, né? A gente vai ver que ela varia ao longo do seu desenvolvimento, né? Ora é uma obra é um texto, e depois passa a ser um projeto de um livro, e ele vai se reorganizando conforme ele se desenvolve, e essa reorganização, na nossa leitura, é justamente, né, o grande potencial dessa obra, né? É a grande realização da teoria da história benjaminiana, essa possibilidade de destruição, construção e reconstrução dessa obra, né, desse ciclo de produção do Walter Benjamin. Além da influência do surrealismo, e isso faz com que a obra Passagem se vincule ali ao contexto de outras produções do Walter Benjamin, como, por exemplo, os textos sobre a infância, né, são dois textos aí muito, muito importantes, muito conhecidos do Benjamin, que é Infância em Berlim e Crônicas Berlinenses, né, e posteriormente com os trabalhos sobre a obra de arte, sobre a experiência moderna, narração, e os textos mais políticos que culminam, né, com esse que talvez seja um dos mais belos e um dos mais relevantes textos filosóficos do século XX, que são as teses sobre o conceito de história, que inclusive também um texto muito atual, né, muito importante de debater no nosso contexto, né, acho que a maioria de nós conhecemos, né, esses textos. Do ponto de vista da sua história, eu vou ter que passar mais rapidamente por isso, mas essa obra Passagens, né, esse conjunto de materiais que então vão sendo produzidos entre pelo menos 1927 e 1940, ele pode ser dividido ali em algumas etapas, em alguns planos, né, planos na acepção tanto de níveis quanto de projetos, e também como tentativas, né. O primeiro desses planos principais ficou conhecido como os primeiros esboços, né, que os primeiros esboços é um conjunto de textos, né, que o Walter Benjamin formula ali entre 27 e 30, né, fortemente influenciados pelas vanguardas artísticas, pelo surrealismo, mas que já contém os principais elementos que vão ser desenvolvidos ao longo dos próximos 13 anos de trabalho do Walter Benjamin. Então, esse conjunto ali de 5 conjuntos de textos, né, que são chamados os primeiros esboços, né, que são 2 textos mais acabados, né, um chamado Passagens e o outro Passagens Parisienses, e alguns fragmentos também que são reunidos nesse contexto, eles já contêm, né, potencialmente ali os temas, né, principais são desenvolvidos, referências ao método dialético, a imagem dialética, a ideia da montagem literária, entre 1927 e 40. Então, ela é uma obra que tem as suas fundações estabelecidas nesse momento, mas ela vai adquirindo volume e vai se tornando objeto de experimentações a partir dos anos de exílio do Walter Benjamin, né, a partir de 1934, e principalmente a partir de 1937, né, nos últimos anos da produção do Walter Benjamin. Seguramente o Benjamin se ocupava principalmente do trabalho em torno do projeto das Passagens,
e dos projetos correlatos a ele, como, por exemplo, os ensaios sobre Baudelaire, e depois se tornariam um projeto de um livro sobre o poeta Charles Baudelaire. Depois desses primeiros esboços, né, a gente pode, então, definir que se os temas estão, a maioria deles, reunidos ali naquele contexto, o que vai diferenciar as outras etapas da obra, né, é principalmente esse processo de experimentação, de reorganização, de rearranjo que o Walter Benjamin vai desenvolvendo nesse contexto. Então, me parece que essa é a materialização do ponto de vista efetivo mesmo, né, na construção de instrumentos, de dispositivos historiográficos, a partir dos quais a obra Passagens vai ganhando essa relevância. Para nós termos uma ideia, né, o segundo plano, né, das passagens, que giram em torno de um conjunto de materiais que ficou conhecido como Notas e Materiais, que é o principal volume, né, desse volume que a gente tem da obra Passagens, né, desse volume gigante que a gente tem. A maior parte dele é esse conjunto chamado Notas e Materiais, que passou a ser elaborado ali, possivelmente a partir ali, inicialmente entre 27 e 29, né, na parte dos primeiros esboços, que depois são transpostos para o Notas e Materiais, mas principalmente a partir de 1934, inicialmente era chamado de coletânea, e depois passa a ser chamado de notas, desse conjunto de notas e materiais. Ele passa ali de cerca ali de 400 trechos para uma coletânea de mais de 4.000 trechos, né, a obra Passagens, esse ciclo da produção benjaminiana, ele é formado predominantemente pela organização de trechos, de citações, de anotações, de fragmentos de outras obras, né? E o grande potencial dessa obra está na forma, nos modos, nas experiências em torno da organização desse material, né? Me parece que esse é o grande potencial. Ele, como os autores que leem as passagens indicam, né, ele se torna um banco de dados, né, uma caixa de ferramentas, um espaço a partir do qual a historiografia benjaminiana vai sendo experimentada em torno dessas ideias de montagem, arranjo, rearranjo, construção e desconstrução. Então, esse conjunto imenso de notas, né, de 4.000 trechos, eles foram organizados em fichas, né, e essas fichas elas foram reunidas em arquivos temáticos, em maços, né, temáticos, que dão a impressão de capítulos, mas que, na verdade, não são capítulos, né, são agrupamentos dessas fichas nas quais ele transcreve essas anotações, essas citações, e organiza elas inicialmente nesses maços, né? Elas são classificadas ali a partir de um sistema alfanumérico de classificação, e a partir disso que se desdobram depois outros textos e outros planos desse projeto, como, por exemplo, as apresentações, que são textos que ele escreve na tentativa de obter financiamento para o seu projeto, em 1935, e depois uma outra versão em 1939. Os ensaios sobre o poeta Baudelaire, que são 2 ensaios, o primeiro deles foi recusado pelo Instituto, né, depois ele escreve uma nova versão a partir de uma das partes desse primeiro ensaio, que depois se tornam, né, que vão se tornando o projeto de um livro sobre o poeta Charles Baudelaire, que é formulado, que é organizado, né, em torno dessa obra que foi publicada agora em 2013, a partir da organização de George Agamben, né, que é o livro Baudelaire, né, que na verdade é uma reorganização desses materiais que estão presentes no conjunto de notas e materiais e na adição de novos materiais, né, ao longo de todo o seu desenvolvimento, ele vai ampliando esse projeto. E o que torna, para a gente encaminhar, me parece que para essa parte mais relevante que eu fiz questão de destacar e depois para passar para o debate, se for o caso, né, o que torna esse projeto tão relevante do ponto de vista teórico, historiográfico, essas experiências que ele vai constituindo em torno da organização e da reorganização desses materiais. Então, ele cria um sistema alfanumérico de classificação baseado no tema, né? Por exemplo, ele retira lá um trecho de uma obra, uma citação, por exemplo, que o Adorno fez de um trabalho dele, né? Esse é o fragmento N27. Ele retira essa citação do seu contexto original, lá do livro que ele pesquisou, ele classifica essa citação a partir desse sistema alfanumérico dentro de um arquivo temático, né? Dentro de um, entre aspas, capítulo da obra Passagens, e depois isso passa a ser utilizado em outros processos, em outros projetos, em outros desdobramentos, né? Esse fragmento N27, ele vai caminhando ao longo do projeto das passagens, ao longo das suas etapas, ele vai sendo posicionado e reposicionado, ganhando contornos e significados específicos a partir do seu contexto, né? E ele vai criando, então, um sistema de classificação, como, por exemplo, além desse sistema alfanumérico, um sistema de marcação, que depois se transforma num sistema de siglas coloridas, né, para transpor o texto das notas e materiais para
o projeto do livro sobre Baudelaire, depois ele desenvolve um sistema de sublinhados e a utilização de papéis coloridos, né, para a classificação desses materiais. Isso vai ganhando uma dimensão muito interessante nessa ênfase, né, no aspecto classificatório e principalmente na possibilidade que esses materiais indexados eles possam ser utilizados em projetos futuros. Essa obra ela tem uma recepção toda particular para a gente finalizar, né, porque inicialmente ela é publicada como uma obra inacabada, mas alguns anos depois, aí, no contexto aí quando foi publicada a edição alemã, né, da obra Passagens, né, organizada aí pelo discípulo do Adorno, né, o Tiedemann, quando é publicado esse volume, né, das obras escolhidas do Benjamin, dos escritos reunidos do Benjamin, é feita uma descoberta, o Agamben descobre na Biblioteca Nacional um conjunto de manuscritos que fazia parte desse projeto, que seria, né, o arranjo, aí, o novo arranjo que esse trabalho ganharia no contexto da obra do livro sobre Baudelaire. Então, é importante não destacar que me parece que essa é a grande riqueza do trabalho, né, essa antecipação dessas técnicas de organização das informações, né, que o Benjamin coloca para funcionar no contexto da sua obra. Acho que a gente tem sempre muito mais coisas para falar, né, eu tinha pensado mais ou menos a partir dessa estrutura. Se for o caso, a gente pode falar mais um pouquinho depois. Mais uma vez, agradecer ao convite e externalizar minha felicidade de compartilhar esse momento para vocês. Estou ansioso aqui para escutar o professor Eduardo e o professor Manuel também, pelas falas dele. Obrigado, mais uma vez. A gente que agradece, Josias, é sempre uma satisfação ouvir o Josias falando, tem muita desenvoltura, né, acerca do objeto. E sem mais delongas, convidar novamente o professor Eduardo, né, que teve um problema aí de conexão. Fica à vontade, Eduardo. Está aberto o microfone? Peço desculpa. A Sim, queda. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente ouvir também com mais calma o Manuel. Eu estava defendendo que eu vou fazer uma leitura anacrônica do Thomas Mann. Ele é um escritor considerado realista, a obra é considerada histórica, um romance até de formação, né? Uma brincadeira que eu queria fazer, acho que talvez se o Pedro Caldas estiver assistindo, ele que é um grande comentarista do Thomas Mann e um grande teórico da história aqui no Brasil, né? Eu pensei em fazer o oposto do que ele faz no artigo dele sobre a Montanha Mágica, ele historiciza. Eu queria sair do contexto e pensar um pouco a concepção de história e a crítica do capitalismo que existe nessa obra do Thomas Mann, junto, claro, inspirado pelo Walter Benjamin. O tema do livro, de fato, é que todos estamos doentes, tá? Uma das obras, uma obra citada pelo Thomas Mann, um dos personagens está escrevendo a patologia sociológica. Eu acho que essa é uma chave de leitura importante. Todos nós somos doentes ou estamos doentes, e nessa leitura da crítica política da economia que o Thomas Mann faz, nessa leitura simbólica que eu estou explorando, sim, essa febre, a febre do personagem central do Hans Castorp, né, esse personagem central da obra, ele tem a febre, mas ninguém sabe por quê, ninguém explica, não está meio doente, mas... E o médico fala para ele, olha, eu não conheço ninguém que não tenha uma doença, né, ou do corpo ou da alma. Né? Me parece que essa doença hoje é geral, a doença da sociedade, e essa doença também se chama capitalismo. Né? Eu não encontrei comentários do Benjamin em relação ao livro, mas engraçado, encontrei Lukács, fez um ensaio, vários ensaios, e depois reuniu num livro só, sobre a obra de Thomas Mann, e eu achei muito curioso como esse dilema que o livro nos coloca quanto literatura está reatualizado, atualizado para o mundo de hoje. Quem vai disputar a alma, quem disputa a vontade do Hans Castorp, que é o personagem central do livro, são um italiano, que é o Settembrini, que representa muito o humanismo democrático, um pensamento liberal, mas com uma vertente mais anarquista, talvez, e o outro é um conservador, o Nafta, padre, que representaria um pouco o fascismo. Quem fala isso até é o Lukács, não sou eu, só estou
escutando. Então, eu posso ler também esse livro, esse romance do Thomas Mann, como uma espécie de manifestação de romance antifascista, que me parece uma leitura muito importante para os dias de hoje. O Nafta, o personagem conservador, que se aproxima da mensagem mais nazista, é bom lembrar, numa cena meio humorística, ele desafia um duelo, é um duelo entre o humanismo e o fascismo, entre a liberdade e essa concepção autoritária de sociedade. Nesse duelo, o humanista não tem nem coragem de matar o seu inimigo, o seu oponente, atira para cima, o outro, o Nafta, fica com raiva, fala, você atirou para cima, como é que pode? E tem a coragem de atirar em mim. Como o humanista não tem coragem de matar o fascista, o próprio fascista dá um tiro na cabeça e se mata, isso lá pelo final do livro. Eu fiquei pensando muito, pode passar aí o slide, fiquei pensando muito, mas finalmente vamos subir a montanha? Né? Quem sobe a montanha são os economistas, são os defensores do neoliberalismo que se reúnem lá. Né? O livro é muito marcado por esse alto e baixo. Em cima da montanha é o paraíso, é a espera, é um mundo da rotina ou da angústia, mas não se espera por quê. Ninguém cura, ficam lá como se fosse um hotel de luxo. E o sujeito que ia ficar 3 semanas fica 7 anos, que é o Hans Castorp. Né? O mundo de baixo, o mundo da planície, é o mundo do suor, do trabalho, da dor. Então, há essa oposição entre elite e trabalhadores no livro, não se fala isso diretamente, mas o mundo da elite, o mundo dos de cima e o mundo dos de baixo, que é o mundo da guerra, da dor e do sofrimento. Eu fiquei pensando, e aonde Benjamin se localizaria? Eu acho, você sabe que eu acho que nos dois, e eu acho que esse é um método que desafia, mesmo com esse método fragmentário que o Josias colocou, ele pensava sempre num todo para combater o totalitarismo. Né? Ele pensava numa visão geral. Essa visão geral vem de talvez uma anti-hermenêutica, quer dizer, não buscar o sentido de um fragmento, o sentido de uma parte da obra, mas pensar a obra e a ação e até a história, o fato histórico, como mônada, que é uma das metáforas que ele usa. Eu fiquei pensando, porque o livro nos leva a pensar muito, o livro do Thomas Mann, sobre o tempo e a concepção do tempo em Benjamin, que talvez o espaço, olha só, ideal, o espaço ideal para a gente pensar a história, e não sei se a gente, como historiador, às vezes acaba fazendo isso, é se colocar numa espécie de atopia, de não tempo, de não lugar. Eu fiquei pensando que talvez o livro do Thomas Mann e as reflexões do Benjamin, cruzadas, nos desafiem a buscar algo, ou um espaço liminar entre a tese e a antítese, ou, para lembrar do Koslik, entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Entre esses polos você tem a tensão, e eu acho justamente que a oposição aí não é o tempo que passa rápido, cronológico, um tempo que desde o início do livro Thomas Mann tenta romper e levar o seu leitor a pensar em outras dimensões do tempo, mas não é entre tempo e eternidade. Isso é a ideia do Riquet, no comentário dele sobre Thomas Mann. Eu acho que é um tempo intenso e extenso. E eu, de vez em quando, tenho colocado essa ideia, que eu sempre acho que quando o Benjamin está tratando do tempo, é como se fosse uma energia. Uma vez eu fiz um desenho que lembrava até um circuito assim, eletrônico. Infelizmente, a internet não está colaborando. Né? Quando a gente estava chegando na parte apoteótica da exposição dele, já nos finalmente, a internet deixou a desejar novamente. Enfim, vamos seguir o protocolo, como fizemos anteriormente. Nós temos em torno de 1h40, 1h50 para finalizar essa atividade. Então, vamos aguardar o retorno do professor Eduardo, mas passando a palavra para o professor Manuel, que vai desenvolver a argumentação dele, e assim que o professor voltar, a gente tenta finalizar o debate dele.
Tudo ok aí, Manuel? Fica contigo, então, fica à vontade. Bom, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Não posso deixar de falar da satisfação de estar com colegas que eu conheço de longa data. Luiz mencionou que nós somos contemporâneos na graduação, e a diferença que a gente tem entre si de tempo na graduação é mais ou menos a que eu tenho em relação ao Josias também. Então, é tudo meio que uma coisa só. O Josias é até uma pessoa importante na minha formação, porque a gente estuda desde a mesma época. Então, é de longe a pessoa com quem eu jamais troquei figurinha sobre o assunto, né? Além da professora Maria João nos últimos anos. Então, é uma satisfação, eu agradeço mesmo a oportunidade. E eu já fiz a minha apresentação, agora eu acho que eu vou passar de volta a fala para o professor Eduardo, que quando eu retomar, eu já vou logo da parte 1. Eu já fiz a intro, eu já começo no capítulo 1 da minha fala. Oh, meu Deus, morrendo de vergonha. Mas eu vou terminar, então, com duas coisinhas rápidas para passar a palavra para o Manuel, que está sendo tão gentil. É que essa questão do ar me lembra muito esse espaço do entre montanha e embaixo, você tem o ar, você tem o céu que envolve tudo. E me lembra, obviamente, a figura do anjo da história, que também o anjo se coloca entre o passado, a montanha de Scrombo, o vento que arranca as asas do progresso, né? O anjo é o personagem entre o céu e a terra, né? Entre a montanha e o vale, próximo e distante, né? Às vezes, com o amor humano, como mostra Lázaro do Desejo, do Wim Wenders, né? Às vezes, um ser alado, sobrenatural. Então, acho que é interessante pensar essa questão do ar, desse vai e vem, desse movimento, eu vou pular essa do copo vazio, que não é o copo vazio ou o copo cheio, essa música linda do Gil. É pensar um pouco esse quadro, que é um quadro do Barroco, onde aparece Cronos, o tempo, cortando as asas de Eros, né? Eu acho que o tema, então, que o Walter Benjamin pode nos provocar, uma das releituras, é essa ideia de que respirar e esperar é sempre preciso, porque quem respira, conspira, né? E na tese 4, ele fala, tal como as flores se voltam para o sol, assim também por uma força de um heliotropismo secreto, o passado aspira a poder voltar-se para aquele sol que está a levantar-se no céu da história, sabe? Então é buscar esse sol, buscar essa vitória do Eros sobre Cronos, é libertar aquele Eros que está ali aprisionado, é buscar levantar-se o céu da história, olhar de novo para o sol, nesse momento onde a gente não consegue respirar junto com George Floyd, onde a gente não consegue, às vezes, esperar, onde a situação de precariedade, da precariedade da vida, sabe, nos deixa conformados demais. É preciso, então, também buscar elevar a cabeça, subir montanhas, né? Escalar, de fato, para que a gente possa olhar mais longe, olhar além dos muros fascistas que se levantam a cada dia em nossa sociedade brasileira. Foi o que eu pensei em compartilhar com vocês essa minha inquietação hoje. Obrigado e devolvo a palavra para o Manuel, que muito gentilmente me cedeu esse finalzinho. Bom, Luiz, posso retomar daqui? Bom, eu já anunciei os agradecimentos que eram incontornáveis e justos, e vou, sem delonga, dar início à minha fala, que tem a intenção de abordar os fundamentos estéticos e linguísticos da teoria da história do Benjamin. Claro que em 15 minutos eu vou apresentar os contornos disso. Isso tem a ver com um artigo que está em preparação, que eu achei por bem submeter o argumento ao teste do público em 2 ocasiões. Essa primeira
no fim do mês eu devo apresentar uma variação dessa fala no colóquio internacional Walter Benjamin. Então, enviar esse texto para publicação, que é a primeira coisa que eu faço em torno do Benjamin desde 2015, quando eu terminei o doutorado. Fui me envolver com outras coisas, né? E, bom, eu dizia que trata-se de identificar os fundamentos estéticos e linguísticos da teoria da história do Benjamin, e isso tem um motivo, essa ênfase, porque recentemente a gente tem visto uma inflação do interesse na obra do Walter Benjamin entre historiadores, o que é muito bacana e já nos oferece condições de avaliar um pouco, o pé em que a coisa está, já nos oferece condições de avaliar um pouco essa recepção. Nela, a gente vê uma influência muito marcante de alguns intelectuais e de alguns temas que têm a ver propriamente com os nichos de pesquisa desses autores. Eu destacaria, acho que acima de tudo, nos últimos anos, a enorme influência do Michel Louvi, esse autor brasileiro francófilo, não é, cuja carreira acadêmica foi construída na França e que é um exímio comentador do Benjamin, e que tem um approach, um jeito de ler, uma abordagem muito específica na medida em que ele é também um marxista, um grande especialista em Lukács, também um cara que é um sociólogo com coisas escritas sobre Max Weber. Então, uma leitura que tem de eficaz o que ela tem também de específica, de localizada dentro de uma área específica de pesquisa. Isso gera a mencionada preponderância de alguns temas. Eu queria contornar, por exemplo, na minha fala, a preponderância que a gente nota dessa coisa do Benjamin antifascista, ou mais especificamente da teoria da história do Benjamin, focada na crítica do progresso, na crítica de uma concepção linear da história. Vou contornar isso, não porque isso não seja pertinente, pelo contrário, são aspectos centrais do pensamento do autor, mas, como eu disse, eu creio tenha sido os temas mais visitados nesse estágio em que nós estamos da recepção do Benjamin no Brasil, e notadamente do ponto de vista do Michel Louvi. Eu tive até em algumas bancas nos últimos 2 anos, de mestrado e de doutorado, e notei que tem como um filtro do Instagram, você coloca ele cobre toda a imagem, existe um filtro, Michel Louvi, que tá vendo nas pesquisas uma preponderância que eu acho que não é o único caminho. Com todo o respeito por uma abordagem como a do Michel Louvi. Mas note, se o meu intento estiver correto, esse Benjamin político, esse Benjamin antifascista, esse Benjamin com drive no marxismo, ele não aborda todas as dimensões da teoria da história do Benjamin. Notadamente, existe uma outra que antecede muito o envolvimento do Benjamin com o marxismo, ou esse tom mais engajado da obra do filósofo alemão, que a gente nota principalmente nos anos 30. Esse tema é o tema mais próprio, o conjunto de temas mais propriamente epistemológicos. Você pode obter facilmente e imediatamente um Benjamin com alto investimento político da leitura das teses, mas, por vezes, a recepção da obra do Benjamin, como tem sido feita, pode passar alguém com interesses mais epistemológicos, que, quando se fala em teoria da história do Benjamin, se está se falando sempre e primordialmente num tipo de teoria política, ou numa dimensão ética da história. Isso é verdade. Essas dimensões são marcantes no pensamento do Benjamin. A obra do Michel Louvi oferece condições particulares de leitura dessa dimensão. Se você pegar até um autor que é mais crítico, mais ácido quanto ao Benjamin, como Rainer Rochlitz, que é um habermasiano, ele não deixa de dedicar uma parte da obra dele ao Benjamin, a dimensão ética e política da história. Não me passa pela cabeça contestar esse Benjamin político, mas eu gostaria de chamar a atenção para um Benjamin epistemólogo, e eu farei isso a partir de uma passagem das conhecidíssimas teses sobre o conceito de história, uma passagem que, curiosamente, ela se repete com palavras um pouco diferentes, mas com a mesmíssima ideia, no texto do Benjamin sobre o Edward Fuchs,
que é um texto onde ele apresenta de maneira muito mais estendida e numa chave propriamente marxista, dentro das possibilidades do marxismo do Benjamin, que não eram muitas, ele não era nem virtuoso do marxismo, tinha um repertório de temas e de leitura bastante limitado dentro do marxismo, mas esse texto, o Eduard Fuchs, colecionador e historiador, é talvez a tentativa mais demorada de tratar daquele tema de que todo monumento de cultura é também um monumento de barbárie. Essa dimensão ética e política da crítica à história linear, cujo pecado seria não apenas ser linear, que é uma crítica que já os anais haviam dirigido muito bem a escola histórica alemã, mas ser linear também sustentada por um tipo de metanarrativa em que o protagonista advoga para si um ponto de vista neutro. Toda essa problemática política da empatia com os vencedores, que o Benjamin colocou tão enfaticamente, que tem marcado tanto a recepção da sua teoria da história como a de uma teoria da história na interface com a teoria política. A passagem que eu gostaria de destacar, para chamar a atenção para esse Benjamin epistemólogo, é uma que se encontra na tese 5 das teses sobre o conceito de história. Você pode encontrar, como eu disse, no texto sobre o Eduard Fuchs. Eu vou até ler a versão que tem no texto sobre o Eduard Fuchs, mas já adianto que é a tese 5, a quinta tese das teses sobre o conceito de história, e também nas reflexões epistemológicas das passagens você encontra essa ideia. Foi de propósito que eu escolhi, porque ela é uma passagem que chama a nossa atenção imediatamente para a dimensão política, para esse Benjamin antifascista, de inspiração marxista, mas cujas raízes epistemológicas encontram-se em textos muito anteriores ao contato dele com o marxismo. E é o que eu gostaria de destacar nessa passagem. Ele diz o seguinte, que é necessário tomar conta da constelação crítica, né, em que presente e passado se relacionam. Então, o Benjamin aqui, nada de muito original, ele se soma a um repertório de autores de orientações políticas as mais diversas. Você imagina um cara como Raymond Aron, por exemplo, que estão num movimento generalizado das primeiras décadas do século XX de criticar a escola histórica alemã ou a escola metódica francesa, criticar uma concepção realista da história, uma concepção científica da história que é oriunda do debate do século XIX sobre as ciências da cultura, sobre as polêmicas entre historicismo e positivismo. O Benjamin pretende contornar totalmente essa abordagem da história. Nisso ele não é nada original, repito, é uma coisa própria da época, mas ele tem essa ênfase no argumento da constelação, de que o passado ele se torna reconhecível a partir de um determinado presente, que são as urgências do presente que recortam no passado o que lhes é demandado, que, portanto, reconhece a parte do passado que diz respeito ao presente. Todo esse argumento dialético, enfático, talvez seja a especificidade da crítica do Benjamin ao historicismo e ao realismo histórico. Uma outra especificidade que eu gostaria de destacar, porque eu creio que muitas vezes passa desapercebido nessa ênfase, repito, do Benjamin antifascista, do Benjamin revolucionário, fica até parecendo, às vezes, que a teoria da história do Benjamin não tem nada a dizer para um intelectual que não trabalhe com uma noção de revolução. Muita gente, mesmo à esquerda, é completamente cética com qualquer conceito de revolução. Fica parecendo que a teoria da história do Benjamin, às vezes, não teria nada a dizer a essas pessoas. Isso não é verdade. Existe um Benjamin, por mais que a gente possa problematizar essa questão do Benjamin revolucionário, não quero fazer do Benjamin um panfletário tosco também, mas existe essa leitura do Benjamin epistemólogo que reside nos fundamentos que eu chamei de estéticos, mas são, antes de mais nada, linguísticos da sua teoria da história, porque residem nos primeiros textos de juventude sobre filosofia da linguagem. Isso que a gente vai encontrar nessa passagem que eu vou ler agora, a ideia de imediatez, a ideia de que o conhecimento do passado ele não é passível de ser apropriado e esgotado, mas o historiador se apropria dele em instantes, como que em lampejos, como que em insights. A ideia do raio, que o conhecimento não é posse, mas é algo que lampeja. O termo em alemão é Witz, se eu não me engano. Tudo isso refere-se à filosofia da linguagem do Walter Benjamin, que ele construiu a ideia de magia da linguagem ou de dimensão imediata da linguagem, como alternativa à dimensão comunicativa. Vejamos como isso se dá
Eu acho que com isso eu já vou, inclusive, gastar a maior parte do meu tempo no tratamento dessa citação. Ele diz, no texto sobre o Eduardo Fuchs, que também está na tese 5, sobre o conceito de história. Ele fala do desassossego pelo desafio ao investigar, no sentido de abandonar a atitude tranquila e contemplativa em relação ao seu objeto, o objeto historiador aqui, o historiador que ele fala, para tomar consciência da constelação crítica em que se situa precisamente esse fragmento de passado que o historiador recortou, né, o seu objeto de pesquisa. Em que constelação crítica se situa precisamente esse fragmento, precisamente nesse presente. É como se houvesse um ponto de encaixe no presente para cada fragmento do passado que o historiador recortasse, se a gente trabalhasse com a ideia do puzzle, do quebra-cabeças. Esse encaixe, ele é ético, ele é político, de fato, que é uma discussão. A outra que eu gostaria de colocar é justamente que diz respeito à parte que diz: a verdade não nos foge. Essa fórmula de Gottfried Keller assinala na concepção da história própria do historicismo precisamente o ponto em que essa concepção é destruída pelo materialismo histórico, pois é irrecuperável toda imagem do passado. Muitas vezes, a ideia de imagem aqui é totalmente apagada pela ênfase na urgência política do argumento. E é isso que eu gostaria de destacar. O fato de que o passado, na constelação crítica, na urgência da demanda política, só se permite ser apropriado imageticamente. Como isso não pode dizer respeito à iconografia, não é possível que o Benjamin esteja dizendo que a gente só pode fazer o passado a partir de imagens, de ilustrações, é preciso se perguntar o que isso quer dizer. E eu arrisco a hipótese de que isso tem a ver com a crítica do Benjamin ao realismo em história. A crítica do realismo passava justamente por recusar a problematização da mediação entre o historiador e o objeto, da construção imagética do objeto, já que supunha-se uma relação empiricamente suficiente no que diz respeito aos documentos. Os documentos seriam empiricamente lastro suficiente. A problemática de uma construção narrativa ou imagética da história, ou a problemática da construção mesmo, não se colocava tanto pelo historicismo, pela escola histórica alemã. O Benjamin acha importante enfatizar isso, porque esse historicismo, a concepção de história científica que justamente fundamenta predominantemente a nossa área, ele tinha em mente. Na tese 5, ele diz isso nos seguintes termos: a verdadeira imagem do passado passa por nós de forma fugidia. Existem várias maneiras de traduzir isso do alemão, desliza por nós, mas todas as traduções dizem respeito à mesma ideia de que o passado ele deve ser fixado pelo historiador, porque a percepção dele é extremamente complexa e se manifesta como que em instantâneos. Daí o Benjamin ter recorrido tanto a metáforas da fotografia, do cinema, e quando recorre a metáforas das artes plásticas, com as metáforas do alegorismo, principalmente do barroco. São recursos estéticos que levam a ideia da imediatez ao máximo. O Benjamin levou muito a sério uma coisa que o Zanardi também colocou, de que a história tinha sucumbido no historicismo à vã narração, que a dimensão narrativa da história tinha sobrepujado imensamente a sua dimensão explicativa, que a história tinha caído numa espécie de palavrório. Essa é a crítica mais drástica que se dirige à escola histórica alemã, a Rank e ao historicismo, que são muito mais do que isso. Mas como não é o caso da gente problematizar a crítica do historicismo aqui, eu gostaria de me limitar a destacar o fato que quando Benjamin fala de uma concepção imagética da história, ele não está sendo um esteticista, um bom ecletista, mas ele está justamente levando a sério o fato de que a história, como havia sido praticada até então pela escola histórica alemã, talvez tivesse dado o que tinha que dar, talvez tivesse esgotado os seus termos. E como ele trabalhava em intenso contato com o modernismo europeu, seja na sua face alemã, do expressionismo, seja na sua face francesa, do dadaísmo e do surrealismo, Benjamin estava, então, agilizando muito seriamente novas estratégias estéticas de construção do conhecimento histórico, tanto no que diz respeito à pesquisa, mas também no que diz respeito à apresentação. Eu sugiro que em Benjamin existe, então, um alternativo debate ao debate já conhecido dos historiadores sobre a interface entre estética e história. O Hayden White é um grande
nome. Quando a gente fala da interface entre estética e história, no geral, a gente está falando da estética como estilo, narrativa, a gente está falando do narrativismo, nessa tradição que se desdobra do Hayden White. Talvez fosse o caso de pensar, porque dos anos 2000 para frente, a ênfase cultural não é mais o linguistic turning no Ocidente, mas sim uma espécie de virada imagética, que talvez obrigasse os historiadores a atualizar essa interface história-estética, e o Benjamin talvez nos ofereça uma possibilidade de fazer isso no sentido de nos perguntar, mas não tanto sobre os fundamentos narrativos, linguísticos, no sentido de estilísticos, no que diz respeito à prosa, mas os fundamentos imagéticos, aí no sentido epistemológico mais profundo. Não no sentido de iconografia, de história visual, de história feita a partir de imagens, mas de uma história cuja argumentação é imagética, cuja prosa é, portanto, cada vez mais sucinta, cada vez mais sintética, cuja argumentação é cada vez menos prolixa. Benjamin trabalhava com a ideia de um mínimo de argumentação, um máximo de exposição, que rendeu confusões, rendeu polêmicas com Adorno, por exemplo, que achava isso quase positivista, que é uma interpretação que na recepção do Benjamin tem recebido a devida justiça, é quase consensual, que o Adorno se equivocou quanto a isso. O Benjamin estava, assim, trabalhando em muita sintonia com a estética do euromodernismo, como chama o José Guilherme Melchior, ou do modernismo estético, do expressionismo, do surrealismo, e estava se indagando sobre que história seria essa, cuja ênfase estética não seria tanto narrativa, mas imagética, embora, é claro, ela fosse exposta sempre numa forma de prosa. A pergunta é, então, que tipo de prosa altamente imagética seria essa que o historiador deveria desenvolver para superar epistemológica e metodologicamente os constrangimentos que a escola histórica alemã teria nos legado. O Benjamin se posiciona, então, em todo um variado repertório de recepção do historicismo, recepção e crítica do historicismo alemão, que não raro trata o historicismo em bloco. O que há de pertinente nisso no Benjamin, eu gostaria de reiterar e concluir, é a sua chamada de atenção para a possibilidade de um pensamento que seja imagético e de uma prosa que também o seja, na medida em que invista altamente em seu poder de síntese. Seria uma maneira de contornar o tema da história que muito conta e pouco explica. E aí a alternativa não seria nem o muito explicar. Ele diz nas passagens que ele tem pouco o que dizer, e sim muito o que mostrar, para enfatizar a ideia de uma história imagética. Então não seria tanto substituir a história que pouco conta pela história que bem explica, mas a história que pouco conta por uma história que muito mostra. Isso diz dos fundamentos estéticos da teoria da história do Benjamin. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, e é isso. Maravilha, Manuel. Muitos elementos da sua fala, também da fala do Josias e do Eduardo, já movimentaram questões aqui no chat. Então, sem nenhuma demora, eu gostaria de fazer um pequeno recorte nas questões, porque eu identifiquei que tem duas questões que se dirigem diretamente à fala do Manuel. Então, eu vou fazer as duas para o Manuel e depois eu faço as outras duas para o grupo geral. A primeira questão que eu gostaria de fazer, eu vou inverter a ordem, é exatamente a última que chegou, foi feita pela Renata Alves dos Santos. Ela diz o seguinte: gostaria que o professor Manuel falasse um pouco mais da questão da linguagem na filosofia de Walter Benjamin e de que maneira podemos identificar suas contribuições à virada linguística do século XX. Então, essa foi a última questão que me chegou, mas como ela diz respeito diretamente à fala do Manuel, então eu passo a questão para ele. A outra foi feita pela Michelle Lira. Ela diz o seguinte: poderíamos relacionar a noção de história de Benjamin, colocada nas teses, com a noção de história colocada na origem do drama barroco alemão? Se não, poderemos dizer que há algum tipo de rompimento na sua filosofia durante a sua vida? Então, seriam essas duas questões, Manuel. A primeira, a última, diretamente relacionada à sua fala. A segunda, não, mas eu pude acompanhar você falando sobre essa questão entre as teses e a origem do drama barroco alemão. Então, acho que é oportuno você tomar essa questão. Bom, eu agradeço o interesse
pelo tema, as questões encaminhadas. Adianto que, quando se fala em virada linguística, predominantemente o que se tem em mente é, em primeiro lugar, a filosofia analítica e depois o pós-estruturalismo, nesse universo da teoria francesa. Raramente se pensa numa outra coisa que é, sim, a fonte da linguagem, da filosofia da linguagem do Benjamin. A filosofia da linguagem do Benjamin ela é muito influente na virada linguística se a gente entender o Derrida como um capítulo importante da virada linguística. E o pensamento linguístico do Derrida é profundamente influenciado pelo Benjamin e pelo Heidegger, mais ou menos em mesma medida. Quando você começa a ler o Derrida e os textos do Derrida sobre o Benjamin, você percebe isso. Mas, na verdade, essa filosofia da linguagem, que é a grande matriz do Benjamin, é a filosofia da linguagem de matriz romântica. Quando se fala no linguistic turning, tanto que a expressão é em inglês, predominantemente, né, a gente está se falando da influência da filosofia analítica, que é outro debate. São debates diferentes. É claro que você não é obrigado a manter isso estanque, separado, e dá para perceber que são contemporâneos os interesses da filosofia continental e da filosofia insular, da filosofia analítica e da filosofia alemã sobre a linguagem. Mas o termo mesmo, virada linguística, no geral, é usado referindo-se à filosofia analítica, no máximo ao pós-estruturalismo. O Benjamin, ele é muito influenciado por duas figuras chamadas Novalis e Schlegel, que são dois dos principais nomes do primeiro romantismo alemão, ou também chamado romantismo de Jena. Um grande nome que constitui uma tradição em si é o Hegel, mas outro é o Schleiermacher. E aí é muito interessante porque você tem como que duas saídas paralelas do primeiro romantismo de Jena. Uma é o chamado idealismo mágico, o qual Benjamin seria um herdeiro via Novalis e Friedrich Schlegel. Outra, bem mais conhecida entre historiadores, porque rendeu fundamentação teórica da escola histórica alemã, é a saída via Schleiermacher, que é a tradição da hermenêutica. Então, a tradição da hermenêutica, Gadamer e Heidegger, tem o mesmo fundamento no primeiro romantismo alemão que o Benjamin. Mas o Benjamin enfatiza dois autores diferentes, e essa ênfase rende duas tradições totalmente diferentes, paralelas. Benjamin nem se dava bem com a hermenêutica, com Heidegger, com essa história toda. Sobre a teoria da história do Benjamin e os seus fundamentos na origem do drama barroco, essa relação é imensa, porque o texto que é o prefácio, a introdução, né, o prefácio da origem do drama barroco alemão, é onde ele desenvolve alguns conceitos que vão ser modulados, que vão oferecer a estrutura total de conceitos da fase materialista, marxista. Se você entende o conceito de origem, como ele é apresentado no prefácio epistemológico, como um tipo de imaginar o devir histórico de forma outra, que não a teleologia, a concatenação linear de causa e efeito, a origem no sentido de itinerário também, né, de onde vem, comporta, portanto, uma imensa probabilidade de acaso, se assemelhando muito na maneira como Foucault modula o conceito de genealogia do Nietzsche para fundar o seu conceito de arqueologia. Então, a relação entre a origem do drama barroco alemão e a teoria da história da obra das passagens, do Benjamin Maduro, é imensa, é até um lugar comum entre os comentadores, fazer um paralelo entre o conceito de origem, como ele é utilizado na origem do drama barroco, e via Goethe, e como ele é exposto nas passagens. Outra coisa que ajuda a entender muito é o modo como no prefácio da origem do drama barroco alemão, ele atualiza o conceito romântico de médium de reflexão, tratando como constelação. É uma ideia muito semelhante. Isso também tem a ver com a maneira como ele pensa a teoria da história na obra das passagens e na maturidade. Então, respondendo, a relação é toda entre esses dois textos, é uma boa pista de pesquisa. Obrigado, professor Manuel. Eu vou colocar duas questões agora, né, aí pode responder pela ordem o Eduardo e o Josias, são questões mais abertas, eu inverti a ordem, mas agora a gente retoma a ordem pela qual elas chegaram, né? A primeira questão que foi feita lá no chat foi feita pelo professor Aruanã Antônio dos Passos, que é nosso colega de grupo de pesquisa, lá da Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Ele faz a seguinte questão, que em algum momento o Manuel também tocou, né? Mas vamos aprofundar nela agora, debatendo com a Aruanã. Ele diz o seguinte: como que os professores analisam a recepção de Benjamin no Brasil? Né? Pensar um pouco sobre o processo de recepção
da obra do Benjamin no Brasil. A outra questão diz respeito, foi feita pelo Marlon Teixeira de Faria, que é professor da rede estadual em Goiás. Ele diz o seguinte: em um momento de amplas reflexões sobre o revisionismo e o negacionismo, como o pensamento do Benjamin ele pode potencializar e enriquecer esse debate sobre negacionismo e sobre revisionismo, né? São as duas questões, então, que nos colocam diretamente para pensar como que o Benjamin pode potencializar a reflexão sobre negacionismo e revisionismo e falar um pouco acerca da recepção da obra do Benjamin no Brasil. Fique à vontade, pode começar pelo Eduardo, depois o Josias e o Manuel também pode fechar a discussão. Então, obrigado pelas questões, pela atenção. Eu, na verdade, fico um pouco envergonhado. Achei que minha fala não ficou nem fragmentária, ficou mais para uns aforismos nietzschianos, assim, cortados. E vamos tentar amarrar alguns pontos aqui. E, olha só, recepção no Brasil, o pessoal aí pode responder melhor que eu. Mas, assim, ainda acho que nós, vamos fazer uma autocrítica nossa da história. A gente é muito limitado e a gente recorta o que quer dos autores, ou às vezes de algumas escolas. E, a partir daí, generaliza muito. Talvez isso ocorra com outras áreas, mas outras áreas eu não conheço tanto. Mas na história isso é muito comum. O Walter Benjamin teve um espaço muito grande na literatura, né, na crítica literária, na filosofia, vem devagarzinho, e na história a gente fica basicamente com esse texto, que é fantástico, o conceito de história, né? Mas, assim, a obra do Manuel, do Josias e outros, que têm se aventurado a explorar sistematicamente, quer dizer, na visão mais global, a contribuição do Benjamin para a história, eu acho fantástica, fundamental. Mas a gente ainda sei lá, muito seletivo, né, nas nossas apropriações dos autores. A gente se apropria de um autor, né? A gente não lê, às vezes, sistematicamente, como faz, por exemplo, um Olgária Matos e tal, né? Outros autores da filosofia, que é um método um pouco diferente e que a gente poderia beber mais ou aprender mais. Sobre o negacionismo, rapaz, eu acho que não tem relação assim, sinceramente, nenhuma. E é por isso mesmo que ele contribui, né? Porque o Benjamin, eu acho que para haver justiça na história, que é essa grande categoria que ele nos desafia, né? Pensar uma história a partir da justiça, eu acho que isso implica a gente ser muito correto, o mais verdadeiro possível, o mais integral, o mais íntegro possível na nossa abordagem do passado. Então, eu acho que nesse ponto ele é mais um exemplo de um compromisso realmente com a pesquisa séria, com a pesquisa que explica, que vai além da descrição. Olha, todo mundo sabe, o Walter Benjamin acabou com o tempo cronológico, assim, detonou, fuzilou o Cronos, que eu coloquei ali na imagem, arrancando, tentando podar as asas de Eros, né? Eu acho que ele pensa uma história, sim, Eros, erótica, né? Uma história que para ter essa vitória, essa libertação de Eros, o Cronos tem que sair dessa coisa linear, posso dizer assim, se ninguém se ofender, um historicismo babaca, um historicismo, sabe, descritivo, superficial. E ele nos propõe romper com isso e ir para o outro lado, sabe? Dar esse salto de fé aqui que é guardiano para partir para outra concepção de história, que não é essa das regrinhas, assim, simplórias demais, né? Causa e efeito. Vamos superar esses nossos defeitos. Vou comentar rapidamente também os dois tópicos. Só gostaria de me intrometer um pouco na pergunta que foi dirigida ao professor Manuel sobre a relação entre o drama barroco e o conceito de história do Benjamin, porque também é um tema que me interessou bastante, considerando que a recepção entende, né,
a obra Passagens como uma reformulação, mas uma continuação, em alguma medida, dos temas desenvolvidos, especialmente teórico-metodológicos, em termos de teoria do conhecimento, no Origem do Drama Barroco. Textualmente, o Benjamin indica isso em Passagens, né? Há trechos de Passagens que o Benjamin indica a continuidade entre os dois trabalhos, que se trata de trabalhos que se voltam a contextos completamente diferentes, mas são trabalhos que operam a partir de categorias próximas e têm um desenvolvimento semelhante. Então, há sim uma continuidade. O Walter Benjamin é um autor que tem uma obra múltipla, que se dedica a vários temas, né? Uma obra, embora seja um autor que tenha vivido assim, relativamente pouco, morreu jovem, né? Mas tem uma obra muito diversificada e muito intensa, mas que tem vários elementos de continuidade. O Manuel, por exemplo, destaca de que modo que nas passagens estão presentes elementos da chamada filosofia de juventude do Benjamin, quer dizer, é um elemento de continuidade significativo ali. Depois dessa intromissão, em relação às duas questões, eu acredito que a recepção do Walter Benjamin no Brasil hoje é uma recepção consolidada, consistente, né? Ela se inicia como uma recepção nos campos da filosofia e dos estudos da literatura, da linguagem, mas hoje em dia o Benjamin é muito bem lido nas áreas de história, comunicação, artes, né? Então nós temos aí, na minha leitura, uma recepção bem significativa, particularmente na história. A gente já tem trabalhos muito interessantes, importantes sobre o conceito de história do Benjamin. Tem uma obra que foi publicada no início dos anos 2000, em 2006, se eu não me engano, do Gunther Karl Pressler, né, que chama Benjamin Brasil. Ele faz um mapeamento significativo e consistente dessa recepção do Walter Benjamin no Brasil até o início dos anos 2000. Então, caso a pergunta seja motivada por algum interesse sobre mais específico, de desenvolver algum trabalho sobre a recepção do Benjamin no Brasil, eu recomendaria essa obra muito importante, em que ele faz uma história da recepção do Benjamin no Brasil e levanta também algumas interpretações benjaminianas dessa recepção. Tá? Em relação ao negacionismo, eu acho que é absolutamente significativo. O Benjamin relaciona de maneira muito próxima a concepção de história dele com uma concepção política, não há separação entre escrever história e se posicionar e se colocar politicamente, né, em produzir conhecimento e interferência na realidade, né. Eu acho que é um autor que, mais atual do que nunca, né, um autor que confronta o fascismo, né, os fascismos nas suas diferentes faces, nos seus diferentes níveis. Ele precisa ser localizado como um filósofo antifascista, né, do período entre guerras. Foi vitimado, né, pela ascensão do fascismo, foi perseguido como cidadão de origem judaica e associado, né, ao pensamento crítico. Então, eu acho que é importante demarcar. E o Walter Benjamin é, sim, um autor político, é um autor que nós devemos reivindicar esse caráter crítico em relação aos regimes autoritários. É um autor que, como poucos naquele momento, mas poucos que fizeram isso significativamente, de maneira nenhuma desmerecendo esses autores dos anos 30 e 40, mas é um autor que, como poucos, soube enfrentar intelectualmente o horror, né, do fascismo, do Estado autoritário. Então, eu acho que isso é muito importante ser mencionado, né? Então, é sim um autor atual, é sim um autor que pode ser utilizado para fazer discussões do nosso momento atual, né? E buscando, naturalmente, atualizá-lo, mas eu acho que as ferramentas para essa atualização estão disponíveis também no próprio Benjamin, né? Obrigado. Antes de passar a fala para o Manuel, tem um comentário que foi feito na pergunta da Renata, que, de alguma forma, ele te possibilita entrar na discussão que foi feita no chat. Então, eu vou passar para você e peço para que você dialogue com o comentário que foi colocado lá. O comentário foi feito pela Isadora Vieira, naquela pergunta feita pela Renata, acerca das contribuições da filosofia da história do Benjamin, pensando a contribuição na virada linguística. Ela diz o seguinte: Didi Habermas faz um comentário no final da sua fala, abre aspas, imagens, sons como forma de luta, fecha aspas, sobre essa concepção imagética da história e sobre essa preocupação estética que ela está identificando como sendo central aí no pensamento do Benjamin. Então, antes que você retome a sua fala, se você puder considerar esse comentário dela, essa dimensão estética e imagética da linguagem em Benjamin.
Sim, mas você podia repetir o comentário dela? Sim, o comentário é especificamente o seguinte, né? Abre aspas. Imagens e sons como forma de luta, fecha aspas. Isso é uma passagem do Didi Habermas. E ela está dizendo sobre essa concepção imagética da história e essa preocupação estética, né, na filosofia da linguagem do Benjamin. Então, bom, em primeiro lugar, eu queria reiterar, enfatizar a referência que o Josias mencionou do Gunther Pressler. É um livro que eu acho que saiu pela Ana Bloom. Se você tiver a sorte de ter acesso à edição original, ela vem também com um CD-ROM, com um banco de imagens. É um levantamento muito minucioso da recepção do Benjamin no Brasil até aquela altura. Até aquela altura é interessante porque é justamente quando eu e o Josias estávamos começando a estudar Benjamin, então isso tem uns 15 anos, e é um momento que, devido a toda uma situação editorial e tudo mais, estava iniciando o que hoje, olhando para trás, a gente pode caracterizar como um segundo momento da recepção da obra do Benjamin no Brasil, um momento em que já estava consolidado figuras como Olgária Matos, o Coach, o pessoal da USP, né, principalmente, você já tem o nome da Jean-Marie consolidado, dos alunos dela, os mais jovens, o Seligman já é um cara conhecido, e aí você está começando a ver novas publicações, né, de nomes novos ali no início da década de 00, assim, né, logo depois dos anos 2000. Então, esse livro, ele também cobre até certo momento, do início dos anos 2000 para cá, tem uma nova situação também da recepção da obra do Benjamin no Brasil, e o interessante para a gente é que tem um aumento dessa recepção entre historiadores, porque ainda a situação predominante é de que quem mais sabe teoria da história do Benjamin, sobre Benjamin no Brasil, sobre a teoria da história benjaminiana no Brasil, são pesquisadores da filosofia, da literatura, que muitas vezes chegam à sua teoria da história vindo do outro lado, que é dos estudos sobre a representação em geral, sobre a teoria da representação de passados catastróficos. Então, um pessoal que vem da teoria literária acaba chegando na teoria da história. Começa agora, nos últimos anos, eu acho, a aumentar a recepção entre historiadores. Sobre o negacionismo, eu vou ser muito breve, a minha leitura passa justamente, não por desmerecer, mas por enfatizar um outro lado do Benjamin, porque eu percebo que ele fica em segundo plano na bibliografia, como ela tem sido recebida no Brasil, que é esse lado mais epistemológico e estético. Eu sei que, na prática, essas duas coisas estão tramadas, porque o Benjamin constrói o seu edifício metodológico, em sentido epistemológico e estético, justamente para viabilizar um projeto que é político. A sua teoria da história tem um posicionamento político muito claro, vê nesse posicionamento político, inclusive, uma saída metodológica para ciladas do ceticismo, do empirismo exacerbado do historicismo. Para ele, trata-se de assumir o seu ponto de vista e explicitar suas credenciais para que o leitor tenha condições de avaliar o rigor do método, então não sucumbir à subjetividade do trabalho. Ele garante isso muito bem. Mas quando eu falo em estética e imagem no Benjamin, eu nem estou falando necessariamente num sentido que possa ser ligado à ideia de luta, etc. Não que o Benjamin realmente não estivesse. Tem até partes em que ele textualmente vai dizer que ele quer mobilizar a escrita para a luta contra o fascismo, mobilizar a linguagem, mobilizar essa estratégia de produção de imagens históricas para a luta contra o fascismo. Mas eu falo disso no sentido ainda infra-metodológico, infra-epistemológico, que é o momento em que o Benjamin toma uma decisão ainda rigorosamente epistemológica, que é de abrir mão de um estilo de história oriundo da tradição da escola histórica alemã, que ele vai localizar também na hermenêutica, que é outra coisa que epistemologicamente ele acha inviável, porque ele não acredita muito bem no esquema conceitual da hermenêutica, na ideia de círculo hermenêutico, e ele vai, então, enfatizar a imagem como estratégia de exposição do conhecimento histórico para desenvolver a ideia de uma prosa altamente sintética. Prosa que ele vai exercitar em textos paralelos à produção das passagens, como Rua de Mão Única, como imagens de pensamento. Então, quando eu falo em estética, eu falo num sentido realmente muito formalista. Ou, quando eu falo em imagem, eu falo num sentido muito formalista, não, porque vai remeter ao formalismo russo, mas falo em sentido muito formal. Predominantemente formal. Embora, claro, no Benjamin isso tem, sim, vistas à luta política, mas é importante a gente analisar essa parte epistemológica em si,
para ela não ficar passando de roldão na reflexão sobre Benjamin, porque senão fica sempre parecendo que, quando a gente fala de teoria da história, a gente está falando muito de política e pouco de epistemologia. E não precisa ser assim. É isso, obrigado. Beleza, Manuel. Bom, a gente já está avançado no tempo, mas eu acabei de perceber aqui que chegou uma questão, daquelas questões que faz o trânsito parar, né? A gente não tem muito tempo para lidar com ela, mas a nossa intenção é não deixar nenhuma questão sem ser debatida em alguma instância. A questão foi feita pela Michele Lira, e ela diz exatamente o seguinte, né? Ela está pensando a necessidade de uma aproximação entre Benjamin e Kant, para entender o Benjamin como sendo um autor moderno com uma crítica à modernidade. Então, ela faz um comentário aqui e parabeniza, né, todos vocês pela exposição, e ela provoca essa discussão, pensar o Benjamin como um leitor de Kant, como um autor moderno, mas que engendra toda uma crítica à modernidade. Então, eu devolvo para vocês fazerem uma consideração, e já ir fazer os agradecimentos, que o avançado da hora já está se tornando impeditivo. Pode começar por você, Manuel, aí a gente faz uma última rodada. Não, eu recomendo a leitura de um texto que saiu recentemente sobre o programa da filosofia vindoura, ou sobre o programa da filosofia do futuro, uma coisa assim. Com essas palavras-chave você encontra rapidamente, saiu uma edição bilíngue, que é justamente um texto do Benjamin, sobre Kant. Um texto de Juventude, de 1918, em que ele fala que o sistema kantiano precisava ser revisto de maneira a dar conta de experiências como a linguagem, a religião e a história. Porque ele acreditava que havia um vício epistemológico, que era a noção de consciência transcendental, e que se você tirasse o sujeito observador da posição de consciência transcendental, você colocaria o observador no mesmo plano dos objetos. Note que estava todo mundo tendo a mesma ideia, mais ou menos a sua maneira, com as cartas que tinham na manga, porque é um recurso muito parecido com o que a tradição hermenêutica vai lançar a mão para desfazer esse transcendentalismo da teoria do conhecimento kantiano, a ideia de consciência transcendental, que coloca o objeto numa posição suspeita, que do século XIX para frente foi ficando difícil de sustentar, porque o objeto fica parecendo muito simplista, muito colonizado pela mente do pesquisador, muito passivo. Começou a brotar estratégias para imaginar isso de maneira diferente. O Benjamin tem um texto de 18 sobre Kant, que fala que se você deslocar a consciência transcendental do esquema kantiano, você obtém uma epistemologia que dá conta da história. Depois ele viu que isso não era possível, e daí que vem o prefácio do Origem do Drama Barroco Alemão, que ele prefere realizar esse projeto de arrasar com o sujeito transcendental, criando uma configuração de constelação, ou recorrendo mais ao alegorismo do que a Kant. Aí é quando ele rompe com a epistemologia kantiana, ao menos nesse sentido. Mas o texto é de 18, chama Programa da Filosofia Vindoura, saiu, se eu não me engano, pelas 7 letras, numa tradição bilíngue. Fica a recomendação. Agradeço a questão, é uma questão muito significativa. Há uma nota biográfica de que o Benjamin ele prepararia uma tese de doutorado sobre o Kant, a partir de 1917, sobre a filosofia kantiana, né, o criticismo kantiano, e depois de, deslocando seus interesses para outro campo, opta por realizar uma tese de doutorado sobre o conceito de crítica no romantismo, né, vai em direção ao primeiro romantismo, né, ao conceito de crítica de arte. Eu acho que o professor Manuel já ressalta bem, né, o programa da filosofia vindoura é um texto que indica bastante a relação entre Kant e o Benjamin a partir, né, dessa leitura crítica que o Benjamin faz da filosofia kantiana, mas uma crítica que incorpora elementos fundamentais a partir da sua concepção de crítica. O Manuel está lá mostrando o livro, algum tempo atrás, eu acho que essa é a primeira tradução para o português do texto, né, se eu não me engano, não tem outra tradução. E é um texto importantíssimo, programático no próprio título, né, para entender muito da passagem da filosofia da linguagem do Benjamin para a filosofia da experiência. Eu sei que a gente não tem muito tempo, mas eu gostaria de falar rapidamente sobre um aspecto também da recepção do Benjamin, e eu imagino que seja um aspecto, no caso da recepção brasileira mais em geral, que seria para onde avançar, né, assim, quem, enfim, tem expectativa de avançar sobre aspectos da filosofia benjaminiana que ainda não foram
totalmente recebidos ou ainda estão em processo de recepção. Eu indicaria um setor muito importante da obra do Benjamin, né, que merece e que possivelmente vai ter uma recepção ainda muito intensa, 2 setores, na verdade, que é a relação entre a obra Passagens e o projeto de um livro sobre Baudelaire, porque ele foi só recentemente publicado agora pela primeira vez, né, organizado por uma equipe liderada pelo Agamben. Então são textos que estavam inéditos até 2013, foram descobertos na Biblioteca Nacional em meados dos anos 80, início dos anos 80, e ficaram inéditos até 2013 agora, quer dizer, tem alguns anos só, que eles foram publicados pela primeira vez, né, que saíram por essa editora, né, nós temos aí esse volume. Então a relação entre obras Passagens e esse trabalho talvez seja uma parte da recepção ainda ser melhor desenvolvida, e a parte do Benjamin crítico literário. O Benjamin ele tem uma obra muito extensa de crítica literária, ele estava muito atento ao que estava sendo produzido no contexto dele, em termos de crítica literária, e eu acho que é uma parte interessante de buscar, né, a compreensão do papel do Benjamin como leitor de literatura nos anos 20 e 30, né, então seria uma parte da recepção também significativa. É isso, obrigado. Então, eu queria agradecer, acho que as questões muito boas e profundas dão bons trabalhos futuros para nós, da teoria da história, pensarmos. Engraçado que eu sei, o Benjamin gostava, assim, do Kant, né? Escreveu, comentou, tem esse texto que o Manuel falou, mas, para mim, o que predomina ainda é o Benjamin que se identifica e explora muito a concepção de mundo barroca, mais do que a concepção de mundo iluminista do Kant, que gosta mais de gavetinhas, de separar as coisas. Mesmo que o texto do iluminismo do Kant seja um texto, talvez, benjaminiano, a questão dos guardiões, de andar na própria perna, de combater, né, esses guardiões da liberdade, mas, assim, esse Benjamin que explora mesmo a tensão, a contradição, vida, morte, né? Eu falei da montanha e do vale, né? E isso é muito barroco, muito barroco. E talvez ele tenha puxado esse barroco para dar uma outra visão mais completa de vida social e tudo, do que o iluminismo foi capaz de dar. E aí era o Kant, no caso, que vai apanhar nessa hora. Então, eu queria contrapor, completar um pouco essa ideia, voltando a essa imagem, uma leitura que eu faço muito, do Benjamin mais identificado com a concepção barroca de pensamento e de mundo, né? Sobre a recepção também um complemento, porque, afinal, eu trabalho muito com religião, e na teologia tem uma reflexão impressionante que não fica comentando exatamente o Benjamin, a obra como um todo, mas não só o Reis Mat, que tem textos importantes sobre o Benjamin, sobre teologia da libertação, o Franz Riquelammert, né, que é alemão e escreveu muito uma crítica do capitalismo bem benjaminiana, mas essa ideia do capitalismo como religião, que é um ensaio de juventude do Benjamin, isso foi uma tendência realmente de aprofundamento grande na nossa produção mais teológico-religiosa, principalmente dos anos 70 e 80. O Michel Louvi, que gosta da teologia latino-americana, soube cruzar isso muito bem em algumas de suas obras, seja sobre o Benjamin, seja sobre a história da igreja, o cristianismo e o marxismo, né? Como a teologia da libertação soube cruzar. Então, essa é uma recepção que a gente não mapeou, mas que dá uma boa linha de investigação e que o pessoal comprou e defendeu as ideias benjaminianas, cada um à sua maneira. Afinal, no Benjamin, vamos dizer que cabe tudo, viu? Nessa montanha do Benjamin cabe muita coisa ainda. Obrigado, professor Eduardo. Então, temos aí 3 minutos, né? Antes de eu fazer o encerramento da atividade, vou passar a palavra para o Josias e para o Manuel, dar um tchau, um agradecimento em torno de 30 minutos, 30 segundos. Fica à vontade, Josias. Só queria agradecer novamente o convite, muito, e a oportunidade, compartilhar esse momento com vocês, e tchau, até a próxima. Sim. Eu queria ler a poesia do Gil, que eu pulei. O livro do Thomas Mann,
Era um alerta contra a morte, a doença, que era a cultura europeia do seu tempo, que estava levando à guerra, né? O final é muito bonito. Ele fala desse mundo de corpos, pode renascer o amor. Ele deixa como uma questão, desse mundo de corpos pode renascer o amor. E a música do Gil, que eu acabei pulando, O Copo Vazio, é a música da ditadura militar. Então, a música que combate exatamente o momento de repressão, 74, o cacete estava comendo no país, a guerrilha do Araguaia, aqui já detonada, destruída, né? E o Gil fala assim, é sempre bom lembrar. Então, a lembrança, a questão da memória no beijo com essa força. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto está cheio de um ar vazio, vazio daquilo que o ar do copo ocupa um lugar. Uma metade cheia, uma metade vazia. Uma metade tristeza, uma metade alegria. A magia da verdade inteira é todo poderoso amor. A magia da montanha mágica, a magia da verdade inteira é todo poderoso amor. É sempre bom lembrar que um copo vazio está sempre cheio de ar. Então vamos respirar e vamos esperar além dos muros e além dos vales que a gente é capaz de ver nesse momento de cabeça baixa. Obrigado, Eduardo. Manuel, sua última consideração? Bom, gostaria de reiterar os agradecimentos, dizer que foi uma satisfação. Eu tentei aproximar teoria do conhecimento e imagem. Seria o caso de, numa próxima ocasião, mostrar os fundamentos linguísticos da concepção benjaminiana de imagem, aproximar imagem e linguagem, como eu fiz teoria do conhecimento e imagem. Isso fica para uma próxima ocasião. Obrigado pela atenção, pelas perguntas encaminhadas. Um abraço a todos. Nesse segmento de agradecimento, eu gostaria de agradecer à equipe de organização do Fórum de Teoria, na figura do professor John, que nos auxiliou aí ao longo, teve muita paciência conosco ao longo desse processo, e também agradecer à diretoria da AMPU por várias ações que ela vem fazendo e também por esse espaço dos GTs que ela tem disponibilizado, na figura da sua presidenta, a Márcia Mota, e também na figura da minha colega de trabalho e de diretoria da AMPU regional aqui de Mato Grosso do Sul, a Mariana Esteves. E eu gostaria de encerrar a minha fala convidando todos que participaram do debate de hoje para a continuidade do Fórum de Teoria, que vai seguir até dezembro, e na quarta-feira que vem teremos o debate de texto intitulado Ciro Flammarion Cardoso e a crítica historiográfica como instrumento de militância política na constituição da geografia disciplinar do saber histórico. Essa atividade vai ser mediada pela professora Maiara Juliana Gonçalves, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e terá como debatedores o professor Eduardo Henrique Vasconcelos, nosso colega lá da Universidade Estadual de Goiás e também de grupo de pesquisa, e o Bruno Balbino, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu encerro a nossa atividade de hoje, agradecendo a todos pela paciência, pela participação e convidando para que vocês participem das atividades do Fórum, que segue até novembro. Para nós foi uma satisfação poder participar e ocupar esse espaço e conversar um pouco com vocês nessa tarde, que apesar de algumas idas e vindas da internet, foi uma tarde muito agradável. Muito obrigado em nome da Associação Nacional de História e em nome do Fórum.